Olá, espero que você esteja bem, né, na sua respectiva casa. Espero que tenha um ótimo aprendizado hoje, consigamos sair juntos, construir um conhecimento, um pouco de conhecimento, para que vocês posteriormente venham utilizar na sua carreira profissional de forma sadia e de forma incisiva. Eu sou o professor Janailton, né, lotado aqui na UFA do Campus Tomé Açu, e hoje nossa aula será a produção de sementes e mudas de palmas de óleo. A produção de mudas é uma etapa fundamental, considerado por muitos como chave do sucesso no estabelecimento da cultura de palma de óleo, pois mudas de baixa qualidade vão ter, né, reflexão diretamente, né, em plantações com baixa potencialidade produtiva e, consequentemente, né, ter efeitos, né, futuros, né, nessa questão da produção de óleo, da logística industrial, da logística produtiva. Então, a comercialização de mudas só pode ser feita por produtores de mudas com uma certificação Renascem, que é o Registro Nacional de Sementes de Mudas. Para a produção de mudas, devem ser utilizadas sementes de cultivo de origem comprovada e registrada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Então, sem o Renascem, né, sem a devida certificação, fica de forma muito dúbia a confiança dessas mudas, consequentemente, o potencial produtivo dela em lavouras. Então, vocês, como futuros técnicos aí, né, futuros gestores, têm que estar atentos a essa questão da qualidade de mudas. Então, assim, na questão do melhoramento genético de produção de mudas, o objetivo é o desenvolvimento de cultivares com características agronômicas superiores aos cultivares existentes. O melhoramento genético de palma de óleo tem como objetivo a produtividade, que obviamente né, é uma característica quantitativa governada por muitos genes, além de explorar as características, né, da heterose do tipo Tenera. O melhoramento genético busca agregar outros genes que contribuem para aumentar a produtividade e agregar outras características favoráveis. Com isso, é, nós obtemos o aumento de produção de cachos, o aumento de taxas de excreção de óleo, obtenção e obter materiais genéticos que são mais tolerantes a doenças, obter materiais com crescimento reduzido em altura, né, para facilitar a questão da colheita e tratos culturais, como também comprimento das folhas, assim aumentando o número de densidade de plantas por área metro quadrado, aumento da qualidade, né, do óleo através de frutos aí, né, de cachos com potencialidade otimizadas. Então, o sistema de seleção, né, recorrente, que é sistema de seleção recorrente recíproca, nessa figura a gente pode observar, onde são, na figura posterior, né, a gente pode observar, onde são feitos diversos cruzamentos entre duas origens contrastantes e são avaliadas aí em experimentos com delineamento de 12 plantas por parcela e 4 a 6 repetições. Então aqui, né, a gente consegue dar uma olhada como é que é feito esse cruzamento, né? Os cruzamentos com melhores resultados são indicados e autofecundados para a produção de matrizes. As matrizes serão realizadas para a produção de sementes comerciais. Além disso, são feitas recomendações dentro das produções entre os indivíduos superiores para avançar a próxima geração, né, e um ciclo muito melhor. Cada ciclo de melhoramento leva em torno de 30 anos. Então vejam como é a questão da complexidade, né, de fazer esse melhoramento genético, produção aí de novas mudas, né, de semente, consequentemente, né, a responsabilidade de estar se adquirindo mudas certificadas. As cultivares, né, como de Elásios inésios, possuem alta potencialidade produtiva e têm boa fecundação natural na maior parte do ciclo, mas são sensíveis ao amarelecimento fatal, o AF. E isso é complexo, porque ocorrendo isso, você tem perda, né,
de número de indivíduos na área, consequentemente, redução de produtividade, redução de produção. Então, esse tipo de muda, por mais esse tipo de cultivar, por mais que ele seja muito bom, é, consequentemente, a gente precisa ter atenção quanto a mantê-los, né, distantes de focos de doença. O replantio em áreas afetadas com amarelecimento fatal, consequentemente, a gente não pode utilizar essas cultivares. Outra opção no melhoramento de palma é o desenvolvimento de cultivares híbridas, né? Com o cruzamento aí da Helios olerífera e a Helios guinesis, tipo Picéfera. Neste processo é utilizado a olífera, né? O progenitor feminino, pois até o momento não foi identificado o tipo Picéfera nesta espécie. As cultivares de híbridos, né, especificamente, então, o mais utilizado hoje no mercado são os híbridos, por conta do amadurecimento faltal. São frutos cruzados entre esse alto nível de melhoramento genético, que é a Elais guinesis, com uma espécie ainda não melhorada, que é a Elais olífera. Uma grande vantagem do híbrido interespecífico é a comprovação, né, da resistência a esse amadurecimento fatal, que consequentemente vai aí, né, ser um grande prejuízo para essa espécie que tem alta capacidade produtiva. Assim, né, tendo aí um plantio com 20 anos de idade, instalação em áreas com incidência da doença e não tendo aí tantos sintomas, tanto afeto de desempenho e viabilidade. Essas cultivares híbridas são recomendadas em replantio afetado por amarelecimento fatal, consequentemente, né, em áreas vizinhas para poder fazer um certo tipo de isolamento, né, desse foco de doença, evitando aí passar para próximas áreas, que aí você consegue aí fazer plantio, né, da espécie que é mais produtiva, consequentemente não tão resistente. Então, ainda falando melhoramento genético, um material genético só pode ser comercializado após a formalização, né, no registro cultivado no mapa. A produção de mudas para comercialização só pode ser feita com cultivares registradas no mapa. E esse registro ele pode ser obtido, né, através desse link aqui do site que vocês têm aí no material de vocês disponibilizado no Cigarra. Até o momento, apenas 3 empresas de melhoramento genético produzem sementes que possuem registro. O MAPA, né, a Embrapa, o registro é o MAPA, a Embrapa é a única empresa nacional no ramo. Aí a gente tem aí a Palmetil, a empresa subsidiária do CIRAD, e a ASD. São as empresas internacionais que possuem cultivares registradas no mapa. As sementes dessas empresas entram no Brasil mediante aí a importação. A produção de mudas é a etapa mais tecnificada da cultivo de pólen de óleo. A gente pode determinar, até mesmo por questão de organização, tratos culturais e tudo mais, facilidade de manuseio também. A produção de mudas pode ser feita em etapas, mas normalmente são utilizadas o pré-viveiro e o viveiro. E aí a gente vai discutir aí, né, quais as vantagens da produção em uma etapa e 2 etapas. Primeiro, a questão dos custos, né? Tem que ser observado os custos de produção das mudas. Apesar de ser muito baixo em relação ao custo de manutenção das plantas durante o ciclo de cultura, é importante, né, ter aí o cuidado com as condições adequadas para se vir a produzir essas mudas. Então, a produção, quando se tem apenas uma etapa, tem a vantagem de reduzir o estresse, né, do transplantio do pré-viveiro para o viveiro. E a produção de 2 etapas, além também de ter a questão do aumento de mão de obra, apesar de ser muito mais barato produzir muda do que, consequentemente, aí, os tratos culturais durante o ciclo. É um custo que na caneta não é mais expressivo do que o manejo da cultura em si.
A produção de duas etapas tem a vantagem de permitir o sombreamento inicial, né? Seleção de mudas no pré-viveiro, ou seja, você pode conseguir descartar, né, aquelas mudas que aparentam ter menos vigor, é, evitando aí menor desperdício de sacos, porque se você plantar direto no saco, se houver morte, alguma coisa do tipo, você aí vai ter perda, né? Consequentemente, esse saco normalmente não é reutilizado, e aí você consegue diminuir custos, né? Tendo aí a questão do pré-viveiro. O pré-viveiro é uma menor área que o viveiro, então você consegue, de fato, aí facilitar, né, a questão do manuseio e a visualização de mudas que são ideais para cultivo. E, consequentemente, né, menor custo com a produção em si. Então, a escolha e o preparo do viveiro, a gente pode pontuar aí, né, o relevo, ser plano ou suave ou ondulado, disponibilidade de substrato proximamente, irrigação por pivô central, bem, é o ideal por conta da quantidade de mudas e o tamanho do viveiro, mas sistemas como irrigação por aspersão e outros podem ser considerados, depende muito da viabilidade, não só técnica como econômica, né, seja da fazenda ou da empresa que está instalando isso aí. O solo com boa infiltração e escoamento, né, para evitar inundação e encharque aí desses sacos, consequentemente, estresse, né, nas mudas ou perda das mesmas. Falando do pré-viveiro, né, o pré-viveiro deve ser instalado próximo ao viveiro para a questão de transplantio, né, posteriormente. A estrutura do pré-viveiro é formada por canteiros, né, de 1 metro, 1 metro e 1,2 metros de largura instalados no solo. A largura dos canteiros deve ser favorável, né, ao acesso do trabalhador e à sacola das mudas para efetuar tratos culturais. O comprimento dos canteiros podem variar de acordo com o tamanho do pré-viveiro. A, as laterais dos canteiros são delimitadas por madeira ou fitas fixadas, né? E são utilizados aí sacos pretos, né, de 10 por 20 centímetros e 5 milímetros de espessura. Os sacos tradicionais de polietileno. Sementes pré-germinadas, né? O caulículo é o mais claro e o grosso, né, é a radícula aqui. O pré-viveiro, né, coberto por palhada ou né, da própria palmeira e com caixa d'água para irrigação manual ou aquela irrigação, né, com o regador. A gente tem no pré-viveiro, né, cobertura, né, de sombrite também, sistema de irrigação já por microaspersão ou gotejamento, mas acredito que seja por pressurizado, né, por microaspersão, para poder fazer isso aqui, que facilita bastante a questão da uniformidade é, para na uniformidade, né, de aplicação de água aí, na disponibilidade de água para essas mudas. O plantio, aqui a gente tem o transplantio, né, do pré-viveiro para o viveiro. Essa demanda aí de mão de obra de mais ou menos de um homem para cada 3.000 mudas. A mão de obra pode ser tanto de homens quanto de mulheres. Cada pré-viveiro deve ter um profissional de campo responsável pela área, que deve, né, acompanhar diariamente a fiscalização da operação, incluindo, né, turnos extras que tenham acompanhamento realizado com atividades, né, fundamentais com finais de semana. Então, deve ter aí, né, uma logística bem acentuada e corrigida para se manter uma boa atividade, né, um bom trabalho. Aqui, né, a gente tem, né, viveiros. Aqui a gente tem um sistema de irrigação pivô central, viveiros em estágio inicial com sistema de irrigação pivô central, viveiros com mudas em estágio adequado para o plantio, aonde a muda menor, né, no centro, que a gente pode observar da imagem, ela foi selecionada para descarte.
para a gente não ter aí, né, uma desuniformidade de crescimento e desenvolvimento. Aqui a gente tem viveiros com mudas com crescimento expressivamente altos e mudas, né, com saco plástico menor, com saco plástico menores que o recomendado. Então, assim, pode afetar a questão do desenvolvimento articular e daí um certo tardio, né, quanto ao desenvolvimento aí da plantação. Então, ao preparar as áreas de viveiro, a gente tem que realizar a limpeza da área, né, destaca completamente da capoeira, né, deixar bem limpa. A área de viveiro deve ser nivelada para ah, permitir bom assentamento dos sacos, né, escoamento de água superficial. A motonniveladora tem boa eficiência para a operação e permite construção de pequenos sulcos e drenagem. O formato da área de viveiro vai depender do sistema de irrigação empregado. O sistema de irrigação estacionário com aspersão convencional demanda áreas quadrangular, enquanto o pivô central demanda área circular. E os viveiros, né, devem possuir estradas, né, pissarradas para permitir acesso posteriormente retirada de mudas de plantio, deixe de tratores e tudo mais. E essa questão da água, né, ela vai ser, a demanda de água dessas mudas, ela vai depender de acordo com o crescimento das mesmas, né, e até 2 meses de transplante deve ser aplicado aí uma irrigação de 5 milímetros dias, é a recomendação que a Embrapa dá. Entre 2 a 4 meses, 6 milímetros dias, entre 4 e 6 meses, 7 milímetros dias para essas mudas. Após 6 meses depois do transplantio, as mudas devem receber em torno de 8 milímetros dia. Desta forma, a fonte de água deve ter capacidade suficiente aí para 80 metros cúbicos por hectare dia para se realizar essa irrigação. Por exemplo, um viveiro de 40 hectares com sistema de irrigação vai demandar aí 3.200 metros cúbicos por dia de água. Caso o sistema de irrigação opere em torno de 20 horas dia, que não é o recomendado é a gente pegar o período, né, de bandeira verde, que é o período noturno. A demanda de água, se fosse 20 horas dia, vai ser de 160 metros cúbicos por hora. Então a gente tem que observar a questão da vazão do curso d'água e tudo mais, né, para a gente não causar aí nenhum tipo de dano, nenhum tipo de estresse para a planta. Então, pessoal, até uma próxima aula. Deixo a mensagem para você que se temos que esperar que seja para colher a semente boa, que lançamos hoje no solo da vida, se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e de amizade. Eu espero que vocês tenham aí um bom estudo e a gente se vê, né, na próxima aula de manejo e cobertura vegetal da cultura da palma de óleo. Um abraço a todos, uma aula rapidinha aqui para a gente instigar, né, a construção de conhecimento.